Show de bola, bora para aula 9 aqui do projeto da Turma Beta, cara. Aulão para vocês e o tema dessa aula é o poder dos ciclos, tá? Thales, o que é isso, o poder dos ciclos? Para você entender na prática e se conseguir aplicar, sempre bom, cara, fazer aquela revisãozinha de todos os conteúdos antes, ver se assimilou bem as ideias, ver se tá tudo bem fixado. Caso você tenha dúvida, ainda dá tempo de perguntar, beleza? Bora lá. O que é o poder dos ciclos? O que são ciclos? Basicamente, ciclos é tudo que se repete. Tá, entendi. A gente vai fazer alguma coisa que vai se repetir. Exatamente. Só que a ideia do ciclo vai acontecer na sua cabeça. A gente vai pegar um padrão, um raciocínio e vai aplicar sobre uma música. Para vocês entenderem na prática, vamos pegar aquela música Exua como exemplo na tonalidade de Dó, para ficar facilmente de vocês visualizarem. Sequência de acordes, tá? Fá, Lá menor e Sol. Lembrando que o Fá ele está em dois tempos aqui, tá? Que é Fá, Fá de novo, Lá menor, Sol. Pensando no compasso 4x4, vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então, baseado nessa música, que para quem não conhece é Exua, baseado na sequência dessa música, vamos aplicar o ciclo, esse raciocínio dos ciclos, tá? A gente aprendeu vários temas, várias sacadas dentro desse projeto da Turma Beta. E um desses projetos foi a segunda aula, extensão de acorde. Então vamos começar com a ideia de extensão de acorde, pensando em ciclo, para você entender qual é o raciocínio disso na prática, tá? Por que o poder dos ciclos é tão importante? Porque pensar em ciclos é tão importante? Porque você vai diminuir as suas chances de errar e você vai ter sonoridades mais interessantes e conseguir tocar o mais importante, consciente. Os grandes músicos, cara, os grandes tecladistas, pianistas que você for ver, eles têm uma coisa em comum: eles entendem o que eles estão fazendo. Tem um padrão na cabeça deles. Se você perguntar, cara, como é que é aquele trem ali? O que você fez? Explica. Os grandes músicos, de verdade, vão conseguir explicar para você. E eu quero que você chegue nesse nível aí, tá? Eu quero colocar a semente dentro de você, cara. Sempre tenta entender o que você está tocando, de onde que vem a informação. Tudo tem um padrão, tudo tem um porquê. E dentro da música ainda, quanto mais você entende, mais com propriedade você toca, tá? Pensando nessa música, vamos... Primeiro ponto, montar uma extensão para cada um dos meus acordes. Eu tenho 3 acordes aqui no Fá. Vamos relembrar? Dentro dos acordes maiores eu posso usar o quê? Exatamente, a extensão nona. Então eu já tenho um Fá e um Sol. Então dentro do Fá e do Sol eu já botei nona. Lá menor, eu posso usar a 11ª, no caso que eu só vou deixar a 7ª mesmo, tá? Que já faz parte da fundamental dele, mas não estava aqui, porque era um Lá menor. É interessante explicar isso sobre extensão. O exemplo, nessa cifra que eu montei aqui, o Lá menor, ele é um Lá menor simples. Quando eu faço a adição da 7ª, que não tinha na minha cifra, essa 7ª é considerada extensão. Thales, mas a 7ª não faz parte do campo harmônico tétrade? Faz, mas aqui, se você for parar para ver, o Lá menor faz parte do campo harmônico tríade. Então, a partir do momento que eu uso o campo harmônico tétrade, o meu 7º grau aqui do caso de Lá menor é uma adição e a gente chama de extensão, tá? Se tivesse no contexto onde que aí sim seria parte do próprio acorde, tá? Beleza. No Sol, então, Fá com nona, Lá menor com 7ª e Sol com nona. Então, basicamente, a gente está usando recursos das extensões de acorde. Quero fazer tudo bem entrelaçado para você entender o raciocínio. Se a gente for agora para a aula 3, a gente já estava falando de criação de frases. Vamos pensar em criação de arpejos aqui.
mais especificamente para ficar mais claro. No caso aqui, desse Fá, eu sei que eu tenho essas 4 notas para mim brincar. Fá, Sol, Lá e Dó, ok? No Lá, Lá, Dó, Mi, Sol. E no Sol, Sol, Lá, Si e Ré. Então, basicamente, para ficar simples a ideia, eu vou simplesmente montar um padrão que é o seguinte, tá? Isso aqui, ó. Isso é ciclo, cara. Ó. Bem nada a ver mesmo. Então, o que é o ciclo aqui? E aí que eu quero que você entenda a grande sacada. Ó. O que é o ciclo? É a frase, é os graus que eu estou usando? Grande pergunta. Então, o ciclo é nada mais, nada menos do que a rítmica que eu estou fazendo. Que nesse caso aqui é o que a gente chama de momento, tá? É um padrão que eu vou fazer. Não pensando em graus, estou simplesmente usando o raciocínio dos acordes que eu tenho, das notas de cada extensão, mas eu vou pensar exclusivamente na minha rítmica, esse nesse momento que eu montei, tá? E baseado em cada acorde individual, eu vou aplicar essa mesma ideia. E é legal porque eu vou estar usando notas diferentes, então eu vou ter sonoridades diferentes. Se liga. Usando a mesma ideia. Pararara, pararara. A única coisa que mudou foi que eu parecia que estava fazendo várias coisas diferentes. Por quê? Porque eu estava em acordes diferentes, pensando em extensões diferentes, mas pensando no mesmo momento. Então se liga, eu tenho 3 acordes aqui. Por eu estar pensando no mesmo momento, na mesma rítmica desse meu arpejo, tanto no Fá, quanto no Lá, quanto no Sol, eu criei um ciclo. Então, o que está sendo o ciclo aqui? A extensão? Não. Os acordes? Não. Por quê? Porque a extensão e os acordes são diferentes, são individuais. Mas o que está sendo aqui, no caso, um ciclo, é o meu momento. No caso, a rítmica que eu estou usando para aplicar em cada um dos meus acordes. Então, isso é ciclo, tá? E assim eu consigo criar um padrão. Porque, pensa, eu estou no Fá com nona. Lembra que a gente está limitando o nosso campo de visão para ficar tudo mais claro e entender de fato como é que aplica, de onde que vem as ideias. Então se liga, por isso que é importante essa aula, você entender o poder dos ciclos. Então, ó, se eu tô aqui, deixa eu abrir a aula aqui, isso. Se eu tô aqui no acorde de Fá com nona, ok? Eu posso pensar num ciclo pro Fá com nona, certo? Vou pensar na frasezinha aqui, ó. Fazer uma apogiatura, utilizando a extensão Fá com nona sobre Fá. Eu fui pro Lá menor, eu tenho outra extensão, tenho outras possibilidades. E então o que a gente está fazendo? Pensando individualmente em cada acorde, só que o momento é o mesmo. É tanta coisa a gente pensando no play, no vamos ver na hora, que é interessante você montar padrões, cara, porque senão seu dedo acaba tocando o que você não quer tocar, o que você não queria tocar. Você fala, cara, por que eu toquei aquela nota? Por que meu dedo passou por aquela nota? Então o objetivo é você sair do modo automático. Você vai conseguir fazer isso o quê? Criando padrões. E um desses padrões é pensar em ciclo, tá? Então, exemplo, na primeira parte da música, Fá, Fá, Lá e Sol, posso pensar em um padrão. No caso, 1, 2, 3, 4, pensando no tempo mesmo. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Beleza, tem uma sonoridade legal, mas ficou bem quadradão. Vou fazer a mesma ideia, só que agora mudando totalmente a ordem dos acordes. Só que consciente. Por quê? Porque eu estou pensando em extensões dentro de cada acorde individual. Então se liga, ó. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E já ficou um som mais interessante, mais peculiar. E aí vem o grande porém.
Thales, então eu vou ficar a música inteira fazendo a mesma ideia. Não. Se liga, nessa sacada aqui, eu tenho 4 acordes, tá? Eu tenho 3 acordes, só que eu repito o Fá 2 vezes. Então é Fá, Fá, Lá menor e Sol. Eu posso pensar no Fá e no Lá, a mesma ideia. No outro Fá e no Sol, uma outra ideia. Então, ó, no primeiro Fá eu vou pensar no 1, 2, 3, 4 normal. 2, 3, 4. Já nesse Fá, faço só o acorde. No Lá menor, penso na ideia. 1, 2, 3, 4. E no Sol, faço o acorde. Por que isso, Thales? Pra que fazer essa... Por que não faz tudo igual de uma vez? Pra dar dinâmica, tá? Pra a música se movimentar e ter essa ideia de subir, de descer, de ter pausa, de ter silêncio. Usar o recurso da pausa também é um ótimo recurso. E vamos lá. Eu tô aqui no Fá, vamos lá. 1, 3, 4. 1, 4, 2, 3, 4. Agora inverto. Acorde, frase. 1, 2, 3, 4. Acorde, frase. Basicamente isso, eu estou usando simplesmente um padrão de momento. Porque, mais importante, esse lance de você usar o mesmo momento, essa ideia do mesmo, de fazer o ciclo. Por que que isso é fundamental? Por um motivo muito importante. A sua sonoridade vai soar diferente, porque você está usando acordes diferentes, tá? Vai estar mudando. E outra, você não vai se perder. E o mais importante, a sonoridade. Vai ficar uma sonoridade inteligente. Você não vai ter sonoridade suja ou poluída, se não for sua intenção, porque você já vai estar pensando em extensão individual para cada acorde e você vai ter um padrão. Se eu pensar em Lá menor, ó, quantas possibilidades que eu posso fazer? Lá menor 7. Pensando nesse tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cara, eu posso fazer várias ideias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então eu posso criar várias possibilidades. Isso que eu só estou pensando numa extensão pequena. Se eu pensar Lá menor com sétima maior e nona. Então, ó. Usando o mesmo momento. Só que por eu mudar, parece que eu estou fazendo outra coisa, mas não estou. Isso é um raciocínio bem raso, que a gente só pegou a extensão e basicamente a gente está transpondo a mesma ideia de momento da parte rítmica e passando por outro acorde que a gente tem ali, tá? Isso é muito usado em músicas, por exemplo, Dó, Sol, Lá menor e Fá. Eu posso fazer uma frasinha aqui, ó. Notas totalmente diferentes, mas usando a mesma ideia, esse Lá, 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 Lá. É claro que eu estou fazendo bem exagerado para vocês entenderem o conceito, a ideia, a proposta, mas é basicamente isso aí. Show de bola? Qualquer dúvida, manda aqui no grupo, não fique com dúvidas, esse recurso é fantástico. E outra, se não treinar, você não vai conseguir usar essa ferramenta fantástica que é usar o poder dos ciclos. Isso é tocar consciente. Então a música que seria particularmente fácil, ó, Fá, Lá menor, Sol. Já dificulta a parada porque eu vou ter que começar a encadear. Tá? Se eu estiver tocando em conjunto, tirar a tônica. Já fica mais difícil o raciocínio. E outra, começar a pensar em extensões para os meus acordes. Fá, Lá menor, Sol. E não tocar essas extensões, montar frases ou dedilhados para usar quando precisar usar, tá? Basicamente, essa é a ideia. Pensando que a gente só está pensando em frases, arpejos, simplesões. Agora imagine se a gente maximizar essa ideia e começar a pensar em acordes.
usando a mesma ideia, cara. Esse é um recurso fantástico que a gente vai maximizar esse tema, principalmente na parte 2 aí, para quem ficar nesse projeto. Bons estudos, não tenha dúvida, manda aqui no grupo. Lembrando que o objetivo das aulas é só passar o raciocínio para você, tá? O resto é contigo.